dia, alunos! Tudo bem? Eu sou a professora Fernanda e hoje nós vamos ouvir mais uma história do projeto Hora do Conto. Você sabia que por meio da história podemos adquirir muitos conhecimentos e aprendizados? Pois é. Podemos também aprender algumas atitudes que são fundamentais para que possamos conquistar aquilo que desejamos. Para isso, muitas vezes, precisamos de esforço, coragem, determinação, humildade, dentre outras atitudes semelhantes. Na história de hoje, vamos conhecer um personagem chamado Ping. Ele se deparou com uma grande dificuldade. Mas o que será que ele fez? Vamos ouvir a história para saber o que aconteceu? Olá, eu sou o Samuca da Conta Mais Uma e hoje estou num lugar muito especial na Casa de Livros e vou contar a história fresquinha daqui. Se chama Pote Vazio, mais ou menos assim. Há muito tempo atrás, em um lugar muito, mas muito distante, lá na China, havia um imperador que amava flores. Ele gostava das tulipas, das violetas, das margaridas. Ele tinha flores por todos os cantos do seu palácio. Mas esse imperador estava ficando velhinho e precisava de alguém para ser o seu sucessor. Por isso, ele pensou e teve uma ideia. Já sei, vou deixar que as flores decidam quem será meu sucessor. E foi mais ou menos assim. O imperador manda convocar todas as crianças ao palácio, pois ele tem algo importante a dizer. Quando chegaram as crianças no palácio, ele foi logo dizendo que estava ficando velho, que precisava de alguém para ficar no seu lugar. E disse assim: eu vou escolher um de vocês, mas para isso eu vou dar um desafio. Ele pegou um pote como esse e colocou 3 sementinhas dentro. E disse assim: quem trouxer o vaso mais florido, o mais perfumado, o mais belo, ficará no meu lugar. Lá tinha um menino chamado Ping, que quando viu isso falou: yes! Eu vou ser o novo imperador. Eu amo flores. Eu já plantei todo tipo de flor. Para mim será muito fácil isso. E ele foi para sua casa com o seu potinho. A primeira coisa que ele fez quando chegou foi regar o seu vasinho. No dia seguinte, ele regou novamente. No outro dia, ele colocou o seu potinho lá na sacada para tomar sol. No outro dia, na sombra. No outro dia, ele tirou os bichinhos para que não comessem as sementes. Passou uma semana. Quando o sol brilhou lá em cima, ele foi correndo ver o que havia nascido. E para sua surpresa, não nasceu nada. Ele, nossa, que estranho. O que será que eu esqueci de fazer? Eu acho que faltou terra. É isso. Ele colocou mais terra. Bateu. Depois ele regou novamente o seu potinho. No outro dia, regou mais uma vez. Colocou na sacada para tomar sol. Na sombra, tirou os bichinhos para que não comessem as sementes. Passou uma semana. Quando ele acorda ao som do pica-pau, ele vai correndo ver o que havia nascido. E aí sim, para sua surpresa, não nasceu nada. Eu não vou nesse negócio de imperador coisa nenhuma. Todo mundo vai rir de mim porque meu potinho não tem nada. Deixa isso pra lá. Quando ele estava pensando assim, chegou o seu avô perguntando: que é isso, Ping? Que potinho é esse? Avô, sabe o que acontece? O imperador deu um potinho com 3 sementes para cada um. Falou que quem tivesse o vaso mais bonito ia ficar no lugar dele. Eu fiz de tudo e não nasceu nada. E eu não vou nisso não, vô. Não quero mais saber dessa história não. Ping, se eu fosse você, eu iria assim mesmo. Porque o imperador, ele é muito bondoso e ele pode te recompensar de alguma maneira. Vô, não sei. Mal terminar essa conversa, começou a mudar o tempo. Começou a ventar forte. Logo começou a trovejar. Ping olhou para o céu, percebeu as nuvens escuras e disse: ai, vai cair o maior toró.
saiu correndo, pegou o seu pote e colocou ali no quintal. Logo começou a chuvarada. Choveu, choveu, choveu muito. Passada uma semana, quando a chuva cessou, Ping foi correndo ver o que havia nascido e, para sua surpresa, não nasceu nada. Não tem jeito. Ouviu-se assim: o imperador manda convocar novamente todas as crianças ao palácio. Ping pegou seu potinho e foi andando cabisbaixo no meio das outras crianças. Todos tinham flores lindas, menos ele. Sentou lá atrás, quietinho, quando ouviu-se assim: silêncio! O imperador está no recinto. O imperador entrou no recinto com a sua espada embanhada, um semblante duro. Começou a andar no meio das crianças, dizendo assim: muito lindas tuas flores. Gostei das tuas flores. Belas tuas flores. Mas por que o seu não tem nada? Ping olhou: por favor, imperador, não me castiga. Eu fiz de tudo. Eu coloquei na sacada, coloquei na sombra, tirei os bichinhos para que não comessem as sementes, mas não nasceu nada. O semblante do imperador se iluminou. Ele abriu um sorriso para Ping e disse: porque você é honesto. Porque você é fiel. Porque você é justo. Você será meu sucessor. Eu? Mas como assim, imperador? Olha quantas flores lindas, meu potinho não tem nada. Ah, Ping, eu não sei de onde surgiram flores tão lindas, porque eu dei para vocês um potinho com 3 sementes dentro, mas as sementes estavam queimadas e não era para ter nascido nada. E o único que teve a coragem de falar a verdade e trazer o potinho como eu dei foi você. Então eu sei que eu posso confiar o meu trono. E assim, o imperador desembainhou a sua espada e deu para Ping. Passado alguns anos, quando o imperador não existia mais, Ping se tornou um novo imperador da China e foi conhecido como um dos mais poderosos e valentes que passou naquele lugar. E assim, terminei essa história. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like e na próxima eu conto mais uma. Beijos! Gostaram da história? Quantas lições importantes nós podemos tirar dessa história, não é mesmo? Qual o sentimento que você teve ao ouvir a história? O que você achou da atitude de Ping? E o que você faria se estivesse no lugar dele? E para a atividade de hoje, você deverá colocar no seu caderno de classe a data de hoje, o título Hora do Conto e o nome da história O Pote Vazio. Depois escreva essas 3 perguntas que foram feitas anteriormente e responda em seu caderno. Ao concluir a atividade, tire uma foto ou mande uma mensagem no WhatsApp da professora, ok? Seja organizado e lembre-se, devemos sempre dar o nosso melhor. Um grande abraço e até a próxima!